Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 18 de novembro de 2021. Bem-vindos a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa convidada é Margarita Oliveira, argentina de nascimento, carioca por adoção, é professora adjunta do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Graduada em Economia pela Universidade de Buenos Aires, é doutora pela Università degli Studi di Roma La Sapienza. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente e Opera Mundi precisam de tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência, nosso engajamento e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e espectadoras também poderão fazer perguntas à convidada, basta escrevê-las na área de bate-papo do YouTube. A quem as fizer, peço que contribuam com o Superchat ou Super Sticker, não importa se a possibilidade for apenas de uma pequena contribuição, que de grão em grão a galinha enche o papo e o Opera Mundi enche o saco. Sim, no bom sentido. Nós precisamos da sua contribuição ao longo do programa, tornando-se assinante solidário no site Opera Mundi ou inscrevendo-se como membro pagante do canal do Opera Mundi no YouTube. Outra forma de colaboração é através do Pix. Nossa chave é apoie@operamundi.com.br. Eu vou repetir, apoie@operamundi.com.br. Nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. Bom dia, Margarita. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Breno. Um prazer estar aqui com vocês. Margarita, por que está todo mundo comemorando o resultado das eleições na Argentina? Todas as forças políticas se acham vitoriosas. Foi um resultado incrível. Realmente, eu estava aí esperando o que aconteceu domingo, porque, assim, não sei se todo mundo sabe como funciona a eleição na Argentina, mas há vários anos temos uma coisa que chama PASO, que são como as primárias abertas. Essas primárias, na verdade, aconteceram um mês atrás e o resultado foi em setembro, bastante... Elas aconteceram? Como? Aconteceram em setembro, não foi? Em setembro, sim, 2 meses atrás, verdade. Uhum. E os resultados foram preocupantes para o governo, né? Porque, assim, uma eleição de metade período, onde se mostrou bastante um descontento popular. E o governo estava muito preocupado pelo resultado e se esperava uma situação pior agora na eleição, onde se definia maiorias na Câmara, senadores e deputados, onde se definia também quórums e tal. E realmente o resultado foi bastante melhor do esperado. Então, o governo, ainda perdendo, saiu comemorar. Isso gerou muito ódio na expressão da oposição de direita, o grupo do Macri e tal, que esperava um grande triunfo e eu acho que ficaram com mais raiva, sobretudo porque o governo comemorou, né? Aí eles também comemoraram porque ganharam a eleição e depois também tinha essa expressão de esquerda que fez a melhor eleição, praticamente uma das melhores eleições da história a nível nacional. Que foi a FIT, né? A Frente Esquerda dos Trabalhadores. Isso, o FIT. Eles conseguiram 4 bancas em deputados, o que é um resultado histórico, uma eleição muito, muito boa em vários lugares, né? Então, e 6% dos votos nacionais, não? 6% dos votos nacionais. Acho que deve ser a maior votação da história do trotskismo mundial. Sim, totalmente. Aliás, deve ser maior que a soma de todas as outras votações
que o trotskismo já teve na história do mundo. Esses 6% da FIT na Argentina. Impressionante. Pois é. E a outra novidade também bom, dentro do FIT tem um caso impressionante, que é o caso do Jujuy, que é um estado, uma província no norte da Argentina, onde o candidato, que é um gari. Um gari? O gari é um recoletor de resíduos. Ele ganhou com 25%, ganhou 25% dos votos, então foi um resultado histórico. E outro resultado que é mais preocupante é o avanço da ultradireita também, né? Ultradireita liberal na cidade de Buenos Aires, né? Onde conseguiu melhorar, inclusive, o resultado das primárias, chegaram a 17% o Milei na capital, o que é um número preocupante, sobretudo se ouvimos o discurso que o senhor tem, né? Mas quando você fala ultradireita, você não está falando de nada parecido com o bolsonarismo. Você não é uma ultradireita que reivindica a ditadura, por exemplo. Não abertamente, reivindica, sim, muito. Assim, o Milei é economista, né? Infelizmente, um colega é muito, muito, muito neoliberal e não faz questão de deixar traspassar as suas ideias econômicas, se fala permanentemente na ajuste. Então, é bem da mesma linha de política econômica que o governo Bolsonaro. Até, eu acho que até mais, um pouco mais esquerado, né? Um pouco mais sem inibições. Porém, não tem a outra face. Ainda, assim, o cara que vem discutindo coisas. Ele não passearia com uma camiseta Videla, eu era feliz e não sabia. Não, mas reivindica que o melhor governo da história argentina foi o Menem, que foi o início da política neoliberal. O que se fala, por exemplo, nega mudança climática, nega qualquer tipo, por exemplo, nega o fato que mulheres ganhem salários menores do que os homens, discriminações de gênero, todas essas coisas as nega completamente. Então, é isso que temos. Bastante preocupante, sobretudo porque tem Na política argentina não há espaço para uma corrente política que defenda, do ponto de vista prático ou simbólico, algo como o bolsonarismo defende, de um novo papel político predominante dos militares e algum regresso ao período ditatorial. Sempre tem, mas é muito minoritário, assim. Não é que não tem espaço nenhum. Sempre teve algumas expressões, mas ainda é pequeno. Eu acho que o fato que, como a Argentina tratou também a questão da ditadura militar nos anos seguintes, depois da reposição da democracia, e sobretudo nos últimos anos, né, nos últimos 20 anos, foi muito importante para consolidar o fato que, ao menos, eles não se sintam tão à vontade de falar isso. Não é que ninguém o pensa. Mas quem pensa não fala. Margarita, o peronismo, como você mesmo registrou, melhorou seu desempenho agora nas eleições de 14 de novembro em relação às primárias de setembro. Mas perdeu maioria no Senado pela primeira vez desde 1983, quando o país se redemocratiza, ainda que continue como a maior bancada individual na Câmara dos Deputados. Essa nova correlação de forças poderia desestabilizar o governo Alberto Fernandes? Olha, assim, é difícil. Eu acho que o que perderam, sobretudo, foi o quórum, né? Não estão conseguindo ter um quórum próprio e o que demonstrou... Explica o que é quórum próprio. Quórum próprio é maioria suficiente para aprovar as leis que o governo propõe. É isso? Para tratar, ao menos, as leis. Assim. Um mecanismo muito utilizado pela oposição foi sempre, cada vez que se tratava uma lei que era muito importante para o governo ou que eles eram contrários, não entrava no recinto, não entrava na Câmara.
como até agora o nível, a maioria que o governo tinha era tal que conseguia ter o quórum próprio, então não era um problema, podia votar igual. Agora fica mais complicado. O que eles estão acelerando... O governo tinha maioria suficiente nas duas casas para garantir a tramitação das leis, para impedir a queda da tramitação por falta de quórum. Por isso que é garantia de quórum. Isso. Agora, aí, o que o governo está falando é que com os aliados conseguiriam, que a situação não está tão ruim, que, na verdade, pode ser que não seja tão difícil assim, passar leis, não fique tão disputada a governabilidade, que era o medo antes, durante o espaço, né, que ia ficar disputada. Aí, obviamente, a coalição de direita avançou, mas não se perdeu tanto, ficaram paritários em deputados e também quase no Senado, assim, não foi uma perda tão grande, por isso houve uma mudança brusca no equilíbrio parlamentar. Mais ou menos a situação se manteve igual. Por isso o governo está tão feliz. De fato, antes, né, quando foi depois do resultado do espaço, a coalição de direita tinha pedido uma coisa que era assim, muito complexa, porque nunca aconteceu, que eles falaram que se repetir o resultado, eles iam querer a presidência da Câmara de Deputados. E nunca aconteceu que a presidência da Câmara for de uma força política opositora, né? Em geral, isso se mantém por uma questão de governabilidade mesmo. E eles saíram falar que iam exigir e agora já recuaram completamente com isso, não votaram com essa ideia. Margarita, o que explica, apesar de Fernandes e seus aliados estarem comemorando que a situação foi melhor agora do que nas primárias em setembro, houve uma perda eleitoral do peronismo. O que explica essa deterioração eleitoral do peronismo desde 2019, quando Fernandes foi eleito? E pegando carona, o que explica a ascensão de uma força de ultradireita, a direita da própria coalizão neoliberal, que ainda tem Maurício Macri como referência, e o que explica a ascensão de uma força de esquerda antissistema, que antes não fazia parte do jogo parlamentar, do jogo eleitoral do país? Olha, tem várias questões. Eu acho que primeiro temos que nos remontar um pouco ao que aconteceu com o governo Macri, né? Macri foi presidente entre 2015 e 2019, e ele fez um governo que chegava para resolver algumas questões, como a inflação, um problema forte, e depois podemos falar um pouquinho mais sobre isso. O problema grande da Argentina é a restrição externa, é a evolução da taxa de câmbio e a evolução da inflação, né? Isso gera problemas de pobreza, gera problemas de distribuição, de emprego, etc. Aí o Macri, então, ganha as eleições com uma promessa de estabilizar a inflação, recuperar a economia, etc., e não consegue. Todas as variáveis econômicas pioram durante o governo Macri, com uma inflação que começa a estar em torno de 40%, 45%, e a diferença dos anos anteriores, durante o kirchnerismo, os salários não acompanham para nada. Então, a variável de ajuste passa a ser o salário. Em 2019, então, quando se dá a eleição, todo mundo vota, todo mundo não, mas uma parte importante da população vota o peronismo, sobretudo por essa ideia de recomposição salarial, né, de conseguir frear a inflação, de recuperar a economia, reduzir a pobreza, etc. O que acontece é que o governo do Fernandes ganha em dezembro de 2019, assume e 3 meses depois começa a pandemia. Aí eu acho que tem questões que têm a ver com problemas internos, né, de alguns problemas de política, que obviamente tem, e tem questões que têm a ver com uma pandemia que teve os mesmos efeitos em todos os países do mundo. Então, a pandemia tem um efeito muito grande. A Argentina teve uma política muito, muito restritiva também, de isolamento, de cuidar. O governo Fernandes, sobretudo, definiu que a coisa principal era
cuidar da saúde da vida das pessoas. Então, foi uma política até talvez um pouco restritiva demais, e isso teve um efeito muito grande sobre a economia. Uma queda econômica de quase 10% em 2020, uma destruição do emprego, muito desemprego, com uma inflação que se manteve, não foi tão alta quanto o ano anterior, mas foi 36%, 37%, então não é que se conseguiu recuperar completamente a situação. Um aumento da pobreza muito grande, né? A pobreza cresce quase 10 pontos durante o 2020, já é 42% a pobreza, sendo que o Macri já estava em 32%, já era um valor muito elevado, mas a pobreza aumentou, aumenta a inflação, aumenta o desemprego, igual que no Brasil. Assim, eu acho que a única diferença a respeito do Brasil é que o Brasil teve uma política de auxílio emergencial um pouco maior, então o efeito sobre a economia foi um pouco menor, né? O Brasil foi um dos países da América Latina com uma queda menor do PIB. Mas o resto foi assim, foram 2 anos, estamos chegando ao segundo ano, final do segundo ano de mandato, onde tudo o que se esperava que o governo peronista viesse para resolver foi atravessado pela pandemia. Margarita, por que a disparada inflacionária se a desvalorização do peso ficou bastante abaixo do derretimento da moeda brasileira, por exemplo? Bom, para pensar em desvalorização, primeiro temos que entender de qual taxa de câmbio. Esse é um problema importante. A Argentina não tem uma única taxa de câmbio, você não tem um acesso livre ao dólar, então tem uma diferença muito, muito grande, de quase o dobro assim, a taxa de câmbio oficial e a taxa de câmbio de mercado que você consegue. Né? Uhum. Hoje, como hoje está, a taxa de câmbio oficial está a 100 pesos por um dólar, teve uma desvalorização muito grande nos últimos 4, 5 anos. O dólar blue, que é o dólar qual a gente consegue comprar, está 200. Chegou ao 206 logo antes da eleição, agora desceu um pouquinho, está em torno de 200 pesos. Então, primeiro temos essa questão, né? Uma taxa de câmbio que é completamente diferente entre o câmbio oficial e o câmbio que se consegue. Os contratos e os preços estão sendo fixados essencialmente sobre a base desse dólar paralelo. Uhum. Que é o chamado dólar blue. O dólar blue. Tem vários, tem um dólar blue, tem um contado com LIG, tem vários diferentes, que não vou entrar agora. Sim, é complexo. Mas é complexo. Nós no Brasil convivemos com isso nos anos 80, quando aqui havia 13 taxas de câmbio, cada atividade tinha seu próprio câmbio. Pois é, bom, lá também, porque na verdade com o fato que várias das atividades agrícolas têm retenções, né, pagam impostos para exportação, elas têm uma taxa de câmbio diferencial também. Então, mas a questão, eu acho que a questão, sobretudo, que a Argentina faz muito tempo que está imersa num problema grande de restrição externa. A restrição externa que se somou agora, o problema da dívida externa, veio realmente comprometer o processo de acumulação econômica, gerando efeitos sobre a inflação, sobretudo pelas expectativas sobre a inflação futura, e uma diferença muito grande entre a Argentina e o Brasil é realmente essa corrida pelo dólar, né? Uma coisa que eu sempre converso aqui com as colegas e os colegas, que é incrível, vocês não têm noção do dólar. A gente, assim, na Argentina, você fala com uma criança e a criança sabe quanto está a taxa de câmbio. Tem uma tendência à dolarização muito grande, e isso tem muito a ver com... física, ou seja, física. compras e pagamentos passarem a ser feitos em moeda americana. Sobretudo a poupança, sim. Tem uma questão, por exemplo, se você comprar imóveis, os imóveis estão publicados em dólares, isso historicamente.
o valor do imóvel está em dólar. De fato, a primeira vez que eu fui ver aqui os valores dos imóveis, levei um susto, 1 milhão. Falei, 1 milhão, gente? Não, 1 milhão de reais. Ah, tudo bem. Lá os imóveis são em dólares, muitas coisas, sobretudo em momentos de inflação alta, tipo computadores, coisas de tecnologia também podem estar publicados em dólares, e sobretudo a poupança em dólares. Tem uma fuga de capitais, né, muito grande, sobretudo por essa expectativa de inflação e desvalorização. Em geral, as pessoas tendem a, se tem um peso a mais, compram dólar. Você, em vez de colocar sua poupança num banco, compra o dólar blue e bota no colchão. Total, total. Ainda mais agora que as taxas de juros estão tão baixas, né? Não tem opções de poupança em pesos que sejam atraentes. E o câmbio, então, é o principal fator da disparada inflacionária. Tem uma questão meio de retroalimentação. Eu não sei se é unicamente o câmbio, tem uma questão também de inflação importada, né? Inflação de custos, que tem a ver com o aumento do preço internacional dos alimentos e dos energéticos, né? Aumenta o preço do petróleo, isso vai gerando aumentos de custos e essa inflação gera expectativas de inflação e a poupança que se faz em dólar. Tem um mecanismo, então, meio complexo aí de... muitas vezes se fala, não, o problema é o déficit fiscal e a emissão monetária. Não, o problema é que essa emissão monetária é traduzida a dólares. Assim, gera muita pressão sobre o dólar. E essa pressão sobre o dólar gera desvalorização e alguém paga. Assim, essa desvalorização, toda desvalorização é paga por alguém. Ou é paga pelos trabalhadores que vão perder poder de compra, ou vai ser paga pelos capitalistas que não vão conseguir ajustar. Essa é a única forma de frear a inércia. Por enquanto, não estão freando. Então, por enquanto, está sendo uma corrida. O governo não tem agido contra essa inércia. Tem tentado, mas é muito difícil no contexto da restrição externa. Assim, a gente vai voltar ali. Eu queria te fazer uma pergunta, antes da gente entrar no tema da dívida externa, só uma outra questão aqui, me perdoe, para poder entender, a Argentina é igual ao Brasil, não é para amadores. São países... Não, ainda mais, Breno, se você quiser falar de peronismo, aí a gente perdeu, né? Eu não sei por que o realismo mágico nasceu na Colômbia. Na verdade, bem da verdade, o pai do realismo mágico é o Cortázar, porque a Argentina é o lugar do realismo mágico. Bora lá. A alta do preço mundial da carne e dos grãos, produtos que a Argentina tem um alto desempenho, com volume crescente de compra, não beneficiou a economia argentina e a própria arrecadação do Estado em função do imposto de exportação? Relativamente. Deu uma melhorada, assim, a Argentina vem com um problema grande do comércio exterior dos últimos 10 anos, mais ou menos. 2012, 13 para cá, teve um problema severo de balança comercial, de conta corrente, etc. Nos últimos anos, a partir da desaceleração econômica, esses resultados começam a melhorar paulatinamente, sobretudo porque se reduz a pressão sobre as importações, né? Quando você tem recessão econômica, principal efeito que desacelera, deixa de importar, sobretudo, insumos para a indústria e bens de capital, etc., energéticos. Aí, o que acontece? Começa a melhorar. Quando será nesses últimos anos o aumento do preço dos commodities alimentares e tal, isso começa a melhorar aos poucos as exportações. Porém, tem um efeito muito forte sobre preços internos. Então... Por quê? Porque há um alinhamento dos preços internos aos preços externos transformados em pesos. Igual no Brasil. Assim, o setor agrícola nacional vai querer cobrar dentro a mesma coisa que cobra fora. Exatamente o que acontece com o Brasil. O quilo de arroz dispara porque no mercado exterior, em dólar, esse preço traduzido em reais tem que ser internalizado para que o capital mantenha internamente o mesmo lucro do que no exterior. Totalmente. Igualzinho aqui.
Tem um efeito que é positivo pelas exportações, mas que é negativo a partir da inflação, isso vai ter um efeito sobre a taxa de câmbio real. Da outra parte, uma coisa que está acontecendo bastante é que muitos dos grandes produtores de soja estão retendo a soja. Ou estão... Tem um comércio aí meio ilegal, que manda a soja para o Paraguai legalmente. Soja. Soja, sim. A soja. Soja, em espanhol. Então, manda pelo Paraguai para conseguir evitar, sobretudo, pagar retenções. As retenções dos impostos à exportação de soja são muito altas, são 30%. Contrabandeia a soja para exportar a partir do Paraguai? Aham. Para não pagar impostos? Claro. Essa eu não conhecia. E depois... Imagino que seja crime isso. Sim. Não é só multa, pode ser preso alguém que faz isso. Pode ser preso. Obviamente não é que todos, muitos o que fizeram por muito tempo foi esperar para vender a soja e tal, é uma questão de todo mundo está expectante a ver o que acontece com o dólar, né? Então, essa melhoria nos termos de troca e nas exportações conseguiu assim, um respiro na conta corrente, no balanço comercial e tudo, mas o peso da dívida externa foi tão grande que temos dívida externa e fuga de capitais, né? Comeu completamente todos os ganhos que tivemos por esse aumento das exportações. Assim, você está numa situação muito crítica e hoje assim, as negociações para ver o que acontece com a dívida externa são cruciais. A dívida externa continua a ser o garrote fundamental sobre a economia argentina. Sim, voltou a ser, na verdade. Voltou a ser. Por que voltou a ser? E durante os anos 2000, né, entre 2004, quando a economia começa a se recuperar, e 2010, realmente, os resultados positivos do comércio exterior, etc., deram uma folga importante para a economia, e o governo Kirchner e Cristina Fernandes depois, o que fizeram foi pagar bastante, né? Na dívida externa, fecharam a dívida com o Fundo Monetário Internacional, se reduziu bastante a dívida externa, e se começaram as negociações, inclusive com o Clube de Paris e com o resto dos fundos internacionais, depois do calote de 2001. Igualmente, a Argentina ainda estava banida dos mercados internacionais, então também não podia aumentar a dívida porque ninguém emprestava para a Argentina. Aliás, é o melhor jeito de não se endividar e não poder, né? Pois é. Aí o que acontece? Em 2015, quando o Macri ganha as eleições, ele ganha com essa expectativa de, bom, como eu vou ganhar e eu sou uma expressão completamente diferente, diametralmente oposta ao governo peronista, os mercados internacionais vão confiar e vão dar novamente empréstimos para a Argentina. E assim foi que o queridíssimo e a foto, ex-presidente tomou a maior dívida externa da história. Foram 100 bilhões, né? 100 mil milhões de dólares, o que deixou a dívida externa em níveis absurdamente altos, uma dívida por 100 anos, mas que nos primeiros 10 pesa muito. E a negociação agora, que é uma negociação de em torno a 50 mil milhões, 57 mil milhões que estão se negociando, são os próximos. Bilhões. Isso. Sim. Em espanhol é diferente, desculpem, gente, que bilhões para a gente é milhão de milhão, não mil milhões. Mas são 57 bilhões. Esse jeito de falar aqui no Brasil nos obriga a fazer conta. A gente tem que explicar mil por milhão, milhão por milhão. Pois é. Mas uma coisa que tem que considerar é que o PIB da Argentina, o tamanho da economia argentina é muito menor do que o Brasil.
Então, 57 bilhões pode parecer pouco quando você tem um PIB de trilhões. Na Argentina, não. A dívida externa argentina, nesse momento, está em torno do 90% do PIB. E, sobretudo, a dívida externa em dólares. Então, não foi possível, entre 2004 e 2010, criar reservas internacionais? Se criaram muito menores do que aqui no Brasil, né? Se acumulou bastante, mas o problema foi, sobretudo, que a Argentina entra em déficit de conta corrente já para 2009, 2010, sobretudo pelo peso da importação de energéticos e de insumos importados. Então, a restrição externa começou a ocorrer na Argentina há muito tempo. As reservas foram queimadas. E nessa hora, sim, as reservas são 30 bilhões. Então, a reserva não serve nem para cobrir sequer esse vencimento que temos agora. Então, é um problema grande a situação em que estamos, sobretudo porque esses 100 bilhões que o Macri tomou de dívida, fundamentalmente foram embora com fuga de capitais, por esse negócio que todo mundo poupa em dólares, então não foram utilizados para reativação econômica, Ele tomou dinheiro emprestado, as empresas, os capitalistas, os rentistas que estavam posicionados em peso, pegaram os dólares que entraram e mandaram os dólares para o exterior. Ele financiou o rentismo. Exatamente. Em grande parte dele mesmo, né? Claro. Ele pegou dólares emprestados para entregar para os capitalistas que estavam com pesos, que queriam sair dos pesos, vir para o dólar, pegar o dólar e mandar para o exterior. Foi essa a operação do Macri. Quer dizer, uma operação, em espanhol não se diz estafa, isso? É um estelionato, na prática. Sim, mas sobretudo quando você pensa que o Macri é um dos principais capitalistas argentinos, né? Ele próprio foi beneficiado com a operação. Não diretamente, não tenho provas. Como dizia o pessoal de Curitiba aqui, não tem provas, mas tem fortes convicções. É isso Vem mesmo. cá, você acha que a Argentina caminha para uma nova moratória da dívida externa? Essa vai ser a solução no fim do túnel? Não, eu acho que vai sair a negociação agora do Guzmán com o Fundo Monetário Internacional. Eu acho que eles vão conseguir uma renegociação. Eu espero. Espero, porque realmente dar outro calote agora pode ser complicado, pode colocar. Não estamos na mesma situação que em 2002, 2003, enquanto o comércio exterior, né? Ainda a situação do comércio exterior está muito ruim, não está recuperada, e enfim, eu não sei se pode ser tão fácil ficar novamente banido dos mercados internacionais com o nível de restrição externa que a Argentina tem. Então, eu espero que a negociação vá para frente. A expectativa do governo é essa. Essa negociação poderia dar oxigênio para a economia argentina ou é uma negociação que mantém o garrote apertando a jugular do país? Porque é uma negociação que dá oxigênio no sentido que você não tem essa necessidade de dólares imediata para pagar o Fundo Monetário Internacional. Da outra parte, tem a letra pequena sempre, né? Então, eles estão exigindo a política de ajuste estrutural, estão exigindo a redução do gasto. Privatizações? Não tem muito para privatizar já. O Menem já liquidou essa fatura. Menem, liquida de la Rua, liquidaram. Se recuperaram só poucas coisas. Mas sim, assim, a expectativa, infelizmente, agora está sendo essa: fechar com o Fundo Monetário Internacional, o que vai ter efeitos grandes, inclusive, sobre a população mais pobre, sobre as mulheres, sobre a população mais precarizada e desamparada, que vai sofrer os efeitos do ajuste do Estado, e ainda se o governo está com uma retórica de que isso não vai acontecer, mas, assim, fechar com o fundo tem esse efeito. E da outra parte, a outra expectativa há uma pressão, perdoe para te interromper, é só para poder entender. Quer dizer, o Fundo Monetário nessa negociação exige ajuste fiscal.
Sim, sim, sim. Sim, porque o déficit fiscal está muito alto. Ou seja, o governo vai ter menos recursos ainda para gastar com programas, com políticas públicas que possam minorar os dramas sociais do país. Eu acho que sim. O governo fala que não vai fazer nada disso para piorar. Assim, é um equilíbrio muito instável, porque, de uma parte, o Fundo Monetário Internacional está exigindo melhorar os números do déficit primário, déficit fiscal e tal, mas, da outra parte, se o governo não fizer política pública, vai perder muito mais que esse resultado da eleição. Então, claro. é realmente muito difícil, muito, muito, muito difícil. Claro. Margarita, tenho aqui algumas perguntas dos nossos espectadores. Pessoal, vamos lá. A nova política da casa. Nós damos prioridade atualmente a quem contribui com superchats ou é membro pagante do canal de Ópera Mundi no YouTube. Embora nós tenhamos um compromisso público e eterno de não cobrar pelo conteúdo, nem do site, nem do canal, Ópera Mundi depende, como toda imprensa independente, da contribuição dos seus leitores e espectadores. Então, eu queria aproveitar esse momento em que eu vou ler algumas perguntas de quem pagou Superchat ou é membro pagante do canal do Ópera Mundi no YouTube, para pedir para vocês contribuírem com o Superchat ou Super Sticker, que são ferramentas do próprio YouTube, se transformando em assinante solidário no nosso site, se inscrevendo como membro pagante do canal do Ópera Mundi no YouTube ou contribuindo através do Pix. Nós não somos uma igreja evangélica, mas a gente depende do dízimo. É necessário que nossos leitores e espectadoras contribuam para que a gente possa sustentar o projeto jornalístico de Ópera Mundi e desenvolvê-lo cada vez mais, especialmente num ano tão importante como esse, que irá entrar de fortíssimas disputas político-ideológicas e de informação no nosso Brasil varonil. Portanto, tirem o escorpião do bolso e contribuam, mesmo que seja uma pequena contribuição, para nós é fundamental. E agradeço a todos os que contribuírem conosco. O Cadu Lacerda, Margarita pergunta, ele contribuiu com o Superchat e ele é membro pagante do canal do YouTube. Perdão pela tosse, a asma está pesada. Não são só argentinos que têm asma, como o Che Guevara. Brasileiros muito menos relevantes, como esse que vos fala também. Cadu Lacerda, os capitais argentinos no exterior não são maiores que a própria dívida externa da Argentina? É verdade que toda a burguesia tem dólares escondidos? É verdade, sim. É verdade, sim. Até a não burguesia, assim, todo mundo tem dólares escondidos. Os capitais argentinos no exterior, muitos não se sabem quantos são, muito é fuga mesmo de capital ilícito. Os Panama Papers deram uma boa sondada nisso, agora os recentes também. De fato, o governo pediu o aporte solidário, né, das grandes fortunas, aonde uma parte importante, porcentagem importante da população rica não contribuiu. E o problema fundamental, que eu acho que uma das questões que o governo vai ter que considerar agora, é realmente essa falta de opções atraentes de investimento em moeda local. Assim, eu acho que uma das principais formas para cortar tanto a inércia inflacionária quanto fuga de capitais, essas pressões de restrição externa e tudo, uma parte é o acordo com o Fundo Monetário Internacional, outra parte são o investimento externo direto, que estão assinando agora vários convênios, contratos, etc. Mas uma parte essencial vai ser começar a oferecer alguma forma de investimento em moeda local que seja atraente o suficiente para que consigam frear um pouco essa fuga de capitais, sobretudo os capitais dessa burguesia que compra dólares e vai para fora. Infelizmente, nos últimos 20 anos não se conseguiu fazer. Não houveram algumas tentativas, até saiu um momento bom no IPF, a IPF é a nossa Repsol e tal, mas a empresa petrolífera da Argentina.
Mas sempre assim, era aporte patriótico, porque você sabia que acabava perdendo, inclusive, contra o dólar. Então, eu acho que tem, tem muitos dólares de argentinos fora, o problema é que eles não vão trazer se não tem uma opção conveniente para isso. E ainda tendo, duvido. Mas muitos dos dólares que estão no exterior de argentinos, eu vou pegar carona na pergunta do Lacerda, do Cadu Lacerda, porque ela é importante. Muitos desses dólares, você mesma disse, Margarita, eles foram para o exterior de forma ilegal. Né? Não seria possível, já foi feita alguma tentativa desse tipo, de um programa de repatriação desses dólares, pelo qual, mediante o pagamento de um pequeno imposto, se legalize o dinheiro? Não, você tentou, isso já se tentou. E não deu muito certo. Preferem ter o dinheiro ilegal no exterior do que legalizá-lo dentro do país. Sim, você tentou e realmente deu. Está explicado por que a Argentina compõe tangos. É difícil. É difícil mesmo. E sobretudo que assim, também não se tem uma correlação de força política nesse momento como para impor uma coisa um pouco mais que não seja solidária e assim, tendo perdido as eleições, etc., não é que se está com um resultado político tão robusto como para tentar uma saída um pouco mais imposta, né? Ou pelo menos para fechar o ralo, né? Ou seja, estabelecer uma política de controle de capitais rigorosa. Porque a Argentina não tem isso. A porta abre e fecha. Tem. O pior é que tem, mas evidentemente não está dando certo. Né? Por isso tem o dólar paralelo e tudo mais, porque tem uma restrição total na compra de dólares. Mesmo nas importações e tal, a gente está com o que chamamos o cepo cambiário, né? Restrição na compra de dólares. Inventaram o Bitcoin, e o Bitcoin, a moeda criptografada, virou o novo dólar cabo. Total. Mete no Bitcoin e pimba para o exterior, sem sair de casa. O outro dia ali que estavam criando uma nova criptomoeda, a Maradona Coin. Então, imagina. Evidente. Imagino eu que se pudesse ser radiografado o mercado mundial de Bitcoins, a Argentina teria algo que não consegue em Copa do Mundo há muitos anos, que é o campeão mundial de Bitcoin. Não tem acho que o nosso tamanho ainda é muito pequeno. Proporcionalmente à economia, digo. Proporcionalmente à economia. Aí pode ser campeão mundial de Bitcoin. Certo. Vamos aqui para mais algumas questões. O crescimento espantoso da pobreza, ele é decorrente principalmente da pandemia ou há razões estruturais que ainda não estão sendo enfrentadas pelo governo Fernandes? Deixa eu só dar alguns dados para os nossos espectadores. Sim. Sem que você tenha que se incomodar com isso. Há 10 anos, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística e Censos, o INDEC, que é o IBGE de vocês, mais ou menos, né? 24,7% dos argentinos eram pobres. Isso aqui é no auge do período áureo do kirchnerismo, 10 anos atrás, 2011. 24,7% dos argentinos eram pobres. Há 5 anos atrás, em 2016, já havia subido para 32,2%. Agora está em 40,6%, depois de ter alcançado um pico de 42% há 6 meses. Pobres na Argentina são considerados aqueles que não têm recursos para suas necessidades básicas e, especificamente, estão em situação de insegurança alimentar. Não têm recursos para comprar comida. Igualmente, essa taxa, 42%, é a cesta básica, não é a cesta alimentar, não é indigência. Sim, não é indigência, mas digo, um dos elementos que está dentro desse 42%, claro que é um elemento menor, é a insegurança alimentar, ou seja, uma parte importante que não tem dinheiro nem para comer. E isso está crescendo, caiu um pouquinho, mas é um número assustador para um país como a Argentina, que chegou a ter uma estabilidade social mas muito superior à brasileira anos passados. Né? Nós não estamos... A sociedade
a Argentina era uma sociedade mais igualitária e uma sociedade no qual miséria e pobreza e desnutrição, insegurança alimentar praticamente não existiam, né? Nós estamos falando de uma... Sim, sim. Estamos falando da razão do tango. De fato, para piorar o quadro, assim, não só temos a questão da pobreza, senão do fortíssimo endividamento das famílias mais pobres, que estão tomando dívida nesse processo para garantir consumo de alimentos, para garantir pagar luz, para garantir consumos correntes, o que é um absurdo, uma bomba a relógio, né? Muito difícil. Assim, tem a pandemia no meio, obviamente, né? Tem a perda de empregos, sobretudo empregos informais, a saída das mulheres do mercado de trabalho. Isso é um fenômeno muito parecido com o fenômeno brasileiro, né? No Brasil temos também essa mesma situação, que temos nesse momento mais mulheres fora do mercado de trabalho que dentro do mercado de trabalho. Na Argentina aconteceu a mesma coisa. Por quê? Como? Por que as mulheres estão saindo do mercado de trabalho na Argentina? Por vários motivos. O primeiro tem a ver com que as mulheres, em geral, têm trabalhos mais precários e instáveis. Então, os primeiros trabalhos que se perderam durante a pandemia eram os trabalhos informais. E as mulheres são maioria entre trabalhadores e trabalhadoras informais. Outro motivo foi o peso, né, das tarefas domésticas e de cuidados não remunerados. Aumenta muitíssimo a demanda por trabalho doméstico. E isso faz com que, nessa sociedade, onde se caracteriza por ter diversas opressões e segregações de gênero, as mulheres são aquelas que acabam ficando em casa, perdendo a possibilidade, né, de garantir o sustento, etc. Então, se dão conjuntamente esses dois fenômenos que vão prejudicar a inserção das mulheres no mercado de trabalho no mundo. Assim, a Argentina, nesse sentido, não foi diferente do caso do Brasil, não foi diferente do caso latino-americano. Então, muitas mulheres que perdem o emprego, que perdem a fonte de renda. Então, as mulheres da outra parte são, em geral, mais pobres, né? Temos o fenômeno da feminização da pobreza. E isso faz com que, então, a taxa de pobreza aumente. Outra questão que vai se dar juntamente, e isso sim vai ser bem pior do que no caso do Brasil, ainda assim no Brasil tivemos um gostinho disso, foi o efeito da inflação, né? Os preços dos alimentos aumentaram muito nos últimos anos, e isso não foi unicamente pandemia, então o efeito inflacionário tem claramente um efeito sobre a pobreza, né? Você mede, essa cesta básica não é de valores, não é de volumes. Então, se aumentam os preços, essa cesta básica vai ficar mais cara e a quantidade de pessoas que vão conseguir acessar num contexto em que não se recuperaram os salários vai ser maior. Então, tem uma parte que é pandemia, tem uma parte que não, que tem a ver com conjuntura econômica mesmo. Agora, para enfrentar uma situação que já começa a ser gravíssima desse quadro de pobreza, ao mesmo tempo que se faz um acordo com o Fundo Monetário, que traz implícito um ajuste fiscal, e se a pandemia não é a razão estrutural, mas o motivo emergencial dessa situação, como é que se vai enfrentar esse tema? Ou seja, qual é o programa que pode tornar possível o enfrentamento dessa situação? Nós já estamos se fazendo várias tentativas, né? Esse governo em particular tem um olhar específico sobre, por exemplo, a inserção das mulheres, sobretudo saiu um programa que se chama Registradas, que é para garantir a formalização das trabalhadoras domésticas, que, como no caso do Brasil, são uma das principais fontes de emprego e ocupação das mulheres na Argentina. Tem vários programas de criação de emprego, está tendo também programas de organização social do cuidado, então de redistribuição das tarefas de cuidado, para conseguir garantir uma inserção das mulheres no mercado de trabalho. Se propuseram várias políticas, sobretudo entre as eleições e a eleição agora nacional,
se propuseram algumas políticas de geração de emprego na juventude, que é outro dos problemas, outros pontos fracos, né? Outros pontos mais significativos, que alimentaram também, em parte, esse avanço da ultradireita na cidade de Buenos Aires, onde o Milei, grande parte desses 17% que conseguem na cidade de Buenos Aires é de jovens desempregados que chegam aí votando essas promessas de gerar emprego a partir de ajuste estrutural, enfim. Mas, então, eu acho que algumas políticas estão sendo justamente a geração de emprego e a melhora nas condições de inserção e a expectativa com conseguir, a partir do acordo com o Fundo Monetário Internacional, ancorar um pouco a inflação. Saiu justamente agora, por exemplo, um projeto de incorporar o que seriam os nossos perceptores do Bolsa Família, que temos o subsídio que tem lá, conseguir eles se incorporarem no mercado de trabalho sem perder o subsídio, até que a situação não seja registrada, etc. Então, estão tentando diferentes formas para melhorar a partir do impulso da demanda efetiva. E esse foi o discurso do Fernandes durante a eleição e depois da derrota vitória. Eu acho que o problema da pobreza é um problema mais difícil nesse momento na Argentina, muito mais do que a inflação. Você está com o microfone fechado, Breno. Eu não estava querendo que ouvissem minha tosse. O governo estaria perdendo o apoio dos movimentos sociais da base peronista? As críticas públicas de Cristina Kirchner depois das primárias refletiriam esse distanciamento? Eu vou complementar com uma pergunta de uma espectadora nossa, a Cecília MB, que contribuiu com o Superchat. Agradeço a Cecília. É uma das nossas espectadoras mais leais, tanto em acompanhar os programas quanto em contribuir. Né? Ela contribui sempre aqui com o dízimo para o Opera Mundi. Margarita, qual o nível de consciência política na Argentina? Os partidos, os sindicatos e os movimentos sociais são engajados? Então, é um combo. Manda ver. Combo. Olha, são engajados sim, a consciência política é elevada. Tem uma questão que eu acho que tem umas rupturas, não são rupturas, cancelamos. Tem alguns desacordos ao interno da coalição peronista, grandes, né? A Cristina Fernandes sempre teve, e o kirchnerismo em geral, sempre teve uma posição que privilegiava muito mais políticas mais progressistas e de recuperação, de luta contra a pobreza, etc., e que, inclusive em matéria de política econômica, eram muito mais radicais do que o governo de Alberto Fernandes, que é um governo bastante mais moderado. E eu acho que isso ficou evidente assim, nas cartas e nas declarações de Cristina. Eles tentam mostrar assim, uma unidade, uma solidez, porém, o Alberto realmente recuou em muitas políticas, inclusive durante a pandemia, né? Você teve a proposta da estatização da Vicentim, que era uma grande fábrica de alimentos, num contexto no qual estávamos com esse problema de soberania alimentar, e a proposta era a nacionalização depois do falimento por parte dos capitalistas, donos da empresa e tal, e se anunciou e uma semana depois se recuaram. Então, isso tudo tem efeitos fortes entre posições políticas que não temos que esquecer que o peronismo não é um movimento único, não é um movimento monolítico, tem várias expressões que vão desde a direita até a esquerda dentro do peronismo. Então, ter o peronismo no poder não significa necessariamente ter uma visão de política econômica única. E isso vai sendo cada vez mais, ficando cada vez mais presente quando os resultados sociais das variáveis, etc., começam a ser tão
deploráveis, né? Quando não se consegue melhorar os níveis de pobreza, não se consegue melhorar os salários, o emprego, etc. Então, voltando, tem sindicatos que estão ainda, tem alguns movimentos sociais que estão mais ou menos, tem essas disputas também ao interno. Igualmente, o peronismo tende a ser uma força que se consolida frente ao inimigo externo. Então, não sei quão disruptivas são essas intervenções, ou até que ponto vão chegar para quebrar essa coalição. Acho que não. Mas você acha que há um impasse econômico estrutural no capitalismo argentino que obrigaria, para enfrentar temas tão urgentes como o da pobreza, reformas estruturais do modelo ou políticas pontuais são capazes de atenuar sensivelmente esses problemas? Breno, você pergunta para mim, Marga, economista, ou você pergunta se para o governo argentino? Porque para mim... você, e como é que o governo vai enfrentar essa situação? Eu estou te pedindo uma análise, claro, para você, mas essa análise diz muito a respeito de sabermos se o governo Fernandes poderá ou não ser bem sucedido politicamente nesse caminho de políticas pontuais. Não, porque, assim, para mim, tem a ver com o que significa o capitalismo periférico, assim, claramente se precisa uma reforma, grandes reformas estruturais, que eu não sei se são possíveis de serem feitas nesse momento, nesse contexto, sobretudo nesse contexto político e econômico internacional. Por isso eu acho que a situação é bem difícil, onde temos que acabar pensando, bom, talvez a melhor solução seja o acordo com o Fundo Monetário Internacional. Eu jamais aceitaria que a melhor solução possa ser o acordo com o Fundo Monetário Internacional. Eu acho que a única solução aqui é conseguir gerar emprego, conseguir gerar oportunidades, conseguir gerar inclusão, né? A partir de transformações profundas da estrutura produtiva, mas esse tem a ver com o meu lado desenvolvimentista. mas é muito difícil no contexto no qual continua avançando tanto a estrangeirização da produção, continua avançando tanto a financiarização econômica, o crescimento do setor agrícola, ou seja, vocês pensem que o principal sociocomercial para a Argentina é o Brasil, e o Brasil fundamentalmente porque um beijo aí para o meu ex-aluno que apareceu na mensagem. O Brasil é o principal sociocomercial, sobretudo em produtos manufaturados, né? Obviamente não vendemos soja para o Brasil, não vendemos carne muito pouca, etc. Mas, então, é um comércio bilateral muito interessante. Porém, tanto o Brasil como a Argentina estão olhando para outro lugar, assim... O Brasil está completamente nessa linha da reprimarização econômica, todos os acordos, o parque automotor, etc., foram sendo desarticulados. Então, se o Lula visitar Buenos Aires, ele não só por razões de proximidade pessoal e política, mas por razões de Estado, ele será recebido pelo Alberto Fernandes como chefe de Estado, igual fez o Macron. Total! Total. Tipo, pelo amor de Deus! Ganhe o salve! Quando o Alberto ganhou as eleições em 2019, ele fez um discurso incrível e a primeira coisa que falou foi do Lula. Claro. Assim, eu acho que esse momento de ouro da relação Kirchner-Lula foi Kirchner-Lula, Evo Morales, assim, foi o melhor momento. A Argentina precisa de mudanças no Brasil para poder mudar. A região precisa. Claro. Assim, para sair dessa lógica de vendedores de grãos e de alimentos para o mundo, da lógica da dependência e do capital periférico, a gente precisa se consolidar como uma potência industrial, de alguma forma. Claro. Margarita, o Alberto Fernandes parece ter optado por uma agenda muito forte de direitos humanos e direitos civis para tentar manter coeso o seu eleitorado. Legalização do aborto, bônus previdenciário para as mulheres com filhos e outras medidas muito avançadas foram sendo aprovadas. Essas medidas dão inveja, né? Eu pude entrevistar recentemente a ministra
das mulheres da Argentina, me fugiu o nome dela agora. Eli Gomes Alcorta. Eli excelente. É maravilhosa. Sim. De dar inveja, outra civilização. Mas é o suficiente para manter coesa a base social e eleitoral do peronismo? Não. Não, isso se viu agora na eleição. Nem do peronismo, eu diria da base social popular, né? Porque nem todo peronismo está feliz com essa virada ao feminismo que algumas expressões de governo têm. Assim, vocês pensam que nesse momento tem mulheres governando, onde grande parte das ministras, secretárias, etc., são mulheres. Se consolidaram ministérios, tanto o Ministério da Mulher como direções nacionais de mulheres dentro do Ministério da Economia. Não chegamos ainda na paridade, mas hoje o Senado está com 46% mulheres e 54% homens, então tem vários avanços em matéria de direitos, e sobretudo direitos das mulheres, das dissidências, né? Temos documento de identidade com reconhecimento de gênero neutro, políticas de inclusão de trabalho para mulheres e homens trans, cotas, né? Cotas dentro do emprego público, etc. Muitos avanços em matéria, então, de direitos humanos, mas não é suficiente se você está numa situação de pobreza e de pauperização da população, porque são sobretudo as mulheres trans e as dissidências, e essa população mais precarizada é aquela que vai sofrer mais com a piora, os efeitos da crise, o ajuste estrutural. Então, claro que é melhor ter um Alberto Fernandes que ter um Milei que nega isso tudo, porém, vai ter um descontentamento por conta de que você não chega ao final do mês, tem que se endividar e sobretudo, setores populares super endividados para conseguir pagar arroz e feijão. Ainda assim, a gente não come arroz e feijão. Você acha que a Cristina Kirchner poderia, caso Alberto Fernandes se mantenha numa agenda excessivamente moderada na economia, a Cristina poderia liderar uma dissidência e tentar construir um bloco próprio para disputar o controle do peronismo e as eleições de 23? Acho difícil. Acho difícil. Não sei. Não vou te responder. Eu espero, assim, eu gosto muito mais da política econômica do bloco kirchnerista do que do resto, mas é um território em disputa, sabe? Muito, muito difícil conseguir o apoio do peronismo. De fato, por isso, nas eleições anteriores, a Cristina tinha ido com uma força própria, que conseguiu um 20%, 25%, mas que não tem a solidez como para sozinha ganhar eleições. Ela tem que estar dentro do bloco peronista, e dentro do bloco peronista ela não consegue ser candidata. Por isso também chamou a Fernandes para ser ele. E representa um setor mais moderado do peronismo, um setor, digamos assim, mais próximo às políticas neoliberais. Sim. Os espaços de poder, eu acho que é um cara que dialoga mais. Entendi. Margarita, nós estamos terminando a entrevista. Eu vou te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos convidados quando a gente vai finalizando a conversa. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores e espectadoras? O segundo, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Bom, então o livro que eu pensei não tem a ver com a Argentina, mas além de ser economista e trabalhar nesse mundo econômico, sou a coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas de Economia e Feminismos, e estudo bastante a questão do feminismo, o feminismo decolonial, os efeitos, né, que a colonização, o racismo estrutural tiveram sobre a vida das mulheres. E eu li há pouco tempo um livro, um romance, que é uma história verídica da outra parte, que é um livro que se chama Eu Titubá, a Bruxa Negra de Salem. E é uma história maravilhosa, né, que é justamente a história de uma mulher, uma escrava, que é levada para ser trabalhadora doméstica, uma família branca, e acusada de bruxaria.
E, além de ser um livro muito, muito lindo, que conta parte de uma história real, né? Que era a única bruxa negra de Salem, tentada com a tentativa de ser queimada entre as bruxas. É muito impressionante como que me impactou muito. Tem uma frase do livro onde fala para ela, mas Titubá, você é uma bruxa. E ela fala, mas o que é isso? Eu não entendo o que isso seja. E eu acho que dá uma pauta de como muitas vezes as relações da colonialidade nos colocam em lugares que são construídos, né? Assim como eu falo sempre nas minhas aulas, o negro foi criado pela colonização. O negro não existia antes da colonização. Então, os alunos ficam, como não existia? Não existia, porque a construção da figura do negro vem a partir dessa construção do homem branco, essa construção da mulher branca do outro. E muitas vezes, esse outro é construído para desmerecer, desvalorizar, subalternizar. E, então, essa frase dela de eu não sei o que é ser uma bruxa, a acusação de bruxaria era justamente para colocar ela nesse lugar de subalternidade e opressão. E ela não sabia o que era. Então, eu super recomendo, uma história super interessante, dura, mas muito lindo livro. Sim, um livro de um romance mesmo. Editora Rosa dos Tempos. Tá bem. Isso. Eu li por recomendação de uma aluna. Então. Legal. E depois a série, fiquei pensando, eu há pouco tempo, e isso assim, tem a ver com a Argentina e com o medo que a Argentina tem. Há pouco tempo saiu uma série que chama El Reino, Nosso Reino, acho que foi em português, uma série da Netflix, uma série argentina, que achei muito interessante, porque traz bastante coisa. Há muito tempo que estou falando para os meus amigos brasileiros, dê uma olhada e me falem. É uma história de um pastor evangélico e é uma história de poder e corrupção, de vinculação entre o poder político. É um pastor evangélico que se candidata para presidente e aparece essa relação forte entre o poder judiciário, o poder político, a corrupção, o poder evangélico, né? A igreja, essa tríade do poder de disputa. Aparece, inclusive, meio teorias do complot aí no meio da CIA e como vão sendo construídos esses candidatos, etc. E eu achei bem interessante. Eu recomendo, sobretudo, para vocês me dar um retorno depois, saber o que acham dessa série, porque é um medo grande na Argentina, um crescimento das igrejas neopentecostais muito grande, que ainda não tem uma inserção política tão forte como aqui, né? Não tem bancada, etc., mas que aos poucos vão se configurando e consolidando. Então, recomendo essa série. Eu assisti essa série. Incrivelmente, pessoal, ela não é estrelada pelo Ricardo Darín. Aqui no Brasil, a gente acha que tem uma lei na Argentina que obriga que todos os filmes tenham que ter o Darín. A ideia que passa é que o Darín faz uns 15 filmes por ano. Mas não é com o Darín, a série é espetacular. Eu assisti, achei muito legal. É muito bom. Tem algumas coisinhas aí, mas... Todas as séries têm. Mas o cinema e a produção audiovisual argentina, isso é obrigado... Não o futebol, de jeito nenhum, mas a produção audiovisual argentina... Breno, nós vamos brigar no último minuto. É muito superior à brasileira. Eu ouvi um dia, quando o Maradona morreu, me contaram uma que era ótima, né? Que um argentino falou para um brasileiro assim, porque ele estava triste sobre a morte do Maradona, o brasileiro disse: o Maradona era o melhor do mundo e um dos melhores argentinos no futebol. Muito bom, muito bom. Então, mas o audiovisual argentino é espetacular, é dos melhores do mundo. Aqui, por problemas da nossa política cultural, praticamente a gente vai debater isso em 20 minutos. Nossa política cultural levou, por exemplo, no cinema, a uma disseminação das comédias de costumes, né? No Brasil parece que... Agora está mudando um pouco, mas
era comédia de costura, porque é o que dá bilheteria, é o que dá... Mas a Argentina também entende isso, né? Eu sei, Tem mas bastante. diversificou mais, né? Teve uma política cinematográfica que colocou a Argentina, e as séries argentinas são excelentes, essa é uma delas, mas há outras também muito boas. Margarita Oliveira, e não Oliveira, como esteve equivocadamente no nosso primeiro card. Margarita Mas com Oliveira. todos, eu ainda não consegui ninguém que escreva direito o meu sobrenome no Brasil. Vou ter que trocar. Eu queria agradecer muito pelo teu tempo, por essa conversa tão informativa, tão interessante e tão simpática. Obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores, às nossas espectadoras e a mim mesmo. Muito obrigada, Breno. Um beijo grande em todos aí que ficaram acompanhando, que vão acompanhar. Eu espero não ter falado muita besteira. E bom, que seja o melhor para o futuro possível para, sobretudo, que melhore as condições de vida das nossas populações. Obrigado, Margarita. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver amanhã, sexta-feira, 19 de novembro, às 11 horas. O entrevistado será Leonel Brizola Neto, herdeiro da mais importante e histórica liderança do trabalhismo após a morte de Getúlio Vargas. O tema: um trabalhista raiz no PT. Leonel Brizola Neto, que estava no PSOL, já não estava mais no PDT, acabou de se filiar ao Partido dos Trabalhadores, numa reunião com o ex-presidente Lula. Vamos conversar sobre a paulatina migração dos quadros mais progressistas do trabalhismo para o Partido dos Trabalhadores. Até amanhã e obrigado pela audiência de hoje. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.